De volta com o nosso programa de hoje, estou conversando com a professora Ivânia Gico, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e estamos conversando acerca do grupo de estudos Boaventura Santos, de estudos sociais, e também sobre a invisibilidade do trabalho infantil. Professora, nós encerramos o bloco anterior e a senhora falava sobre essa questão da invisibilidade infantil, né? Das pessoas no dia a dia estarem acostumadas a ver as crianças trabalhando e tornarem essas ações, esses atos, essas atividades da criança, do trabalho infantil, como uma realidade que passa no cotidiano nosso e nem se percebe que a criança está ali a trabalhar. Por exemplo, como uma criança do sinal de trânsito, né, limpando os vidros dos carros, como as crianças que ajudam os pais, digamos, o pai marceneiro, a criança ajuda o pai na marcenaria, o pai trabalha na panificadora, está ali ajudando o pai, enfim. As famílias que têm negócios próprios, as famílias estão sempre ajudando os pais ali na lida do dia a dia. Mas, em função disso, como tratar essa questão do ponto de vista social, do ponto de vista antropológico, mas também do ponto de vista da legislação? O que é que existe nesse arcabouço todo que possa, talvez, assim, os estudos, que caminhos apontam os estudos sociológicos nesse sentido, de melhorar a vida da criança, de dar as necessidades básicas da criança, como educação, saúde, uma boa habitação, uma boa alimentação? Pois, veja, a questão do trabalho infantil é uma questão de divisão social de renda, né? Quer dizer, as famílias estão muito pauperizadas. As crianças precisam ir trabalhar para complementar a renda, né? E hoje a gente tem um fenômeno mais perverso ainda do que as necessidades da família, se é que a gente pode dizer isso, que é a necessidade da socialização do consumo. Veja, muitos jovens, muitas crianças, elas estão trabalhando para comprar os celulares da moda, as roupas da moda, a grife dos bonés. Então, a gente está duplamente castigando as nossas crianças, ou em busca de uma necessidade básica de sobrevivência da família, ou em busca de uma inserção social junto dos outros jovens, com o melhor celular, com a melhor roupa, etc. Então, do ponto de vista da legislação, existem avanços, né? Mas, do ponto de vista geral, social, a grande perda das crianças que estão trabalhando é a possibilidade de estarem na escola, a possibilidade de estarem no lazer, a possibilidade de estarem convivendo com outras crianças para desenvolver a sua maturidade, né? Então, o trabalho para a gente, o trabalho infantil, a grande mazela do trabalho infantil é que as crianças não podem se desenvolver, não estão na escola, não estão convivendo com outras crianças para se tornarem adultos saudáveis, digamos assim, né? De certa forma, seria dizer, então, que a ordem social e econômica que está aí estabelecida não tem resposta para essas questões e, ao mesmo tempo, assim, do ponto de vista sociológico, algum outro tipo de pensamento poderia ser viável para se ter uma ordem econômica e social que pensasse nessas coisas? Veja, eu penso que a ordem social, ela se mantém e perversamente ela se perpetua, excluindo as crianças pobres para serem condenadas a adultos pobres também. Eu acho que é mais perverso ainda, né? No sentido de que a gente está perpetuando, é invisível para a gente que no futuro essas crianças serão adultos também marginalizados, porque elas não tiveram acesso à escola, não tiveram acesso à saúde, não têm acesso a boas moradias, não têm acesso à cultura, né? Professora, quais seriam as piores formas de trabalho infantil hoje? Existem formas de trabalho infantil, toda ela não é o trabalho, como você falou, o trabalho da criança que está ajudando o pai. Ela não deveria estar na escola, mas, de repente, ela está na escola num período, está protegida pela família, etc., né? Agora, a maior perversidade do trabalho, eu acho, que é o trabalho de rua, né? O trabalho ambulante das crianças que estão vendendo água de coco na praia. Essa é a exploração mesmo É uma exploração da da alma da criança, do físico, né? Porque ao mesmo tempo que ela está, vamos dizer, o problema da água de coco, que a gente está numa cidade praieira, está vendendo água de coco na praia. Vizinho já tem alguém que está ali com a droga, vizinho já tem alguém que já tem outros apelos. Então, a criança está vulnerável, a criança está na rua, né? Então, as famílias não têm condições de estar olhando no dia a dia. Precisa também uma reestruturação do pensamento dessas famílias para cuidarem melhor das crianças. Quer dizer, tem várias pessoas que estão envolvidas nessa teia, né, da criança que está
abandonada à própria sorte, digamos assim. Existem políticas públicas nesse sentido, talvez, de amenizar pelo menos a situação das crianças? Existem políticas públicas, existem programas de absorção dessas crianças, mas a gente tem uma estrutura toda corrompida, não é? Por exemplo, vamos pensar na escola. Se a escola fosse atrativa, se a escola tivesse um tempo integral para receber a criança, se os professores fossem bem remunerados, se a escola tivesse uma boa estrutura, tivesse esporte, tivesse lazer, as crianças estariam na escola. Não é? Como não estão, estão na marginalidade. Como estão na marginalidade, vêm todos os outros problemas sociais. Precisam de saúde, não têm saúde. Começa do ponto básico que não tem uma boa alimentação, né? Um lar com um mínimo de necessidades atendidas, para ela se edificar, crescer, não é? Como um serzinho que está crescendo. E a gente pega a criança até mais velha, né? Mas pensa que só é, por exemplo, jovem, mas você vê crianças com 8 anos na rua, vendendo balas, que já vem junto à questão da droga, como eu lhe falei. Essa questão dos carros, limpando os vidros dos carros, elas estão vulneráveis a tudo que acontecer na rua. Na verdade, é todas as necessidades básicas, as políticas públicas, partindo principalmente da educação, né? A educação se entende que não é... Eu acho que começa na família, não é? Começa na família, as outras instituições que deveriam estar recebendo a criança, são muitas instituições que estão em falência. E aí a própria família, qual é a estrutura que a família tem hoje para educar seus filhos, né? Quer dizer, volto a dizer que a divisão social de renda, onde a gente tem uma camada muito rica e uma camada muito grande, muito pobre, é um gerador de dificuldades para encampar essas crianças e educar, não é? Além disso, digamos assim, a ideologização do indivíduo na sociedade, né? A família também é composta por indivíduos que se tem uma forma de encarar o mundo, né? Encara o mundo com uma determinada visão. E a ideologização do ser humano, do indivíduo, está aí colocada no mundo do consumo, né? No mundo onde prioriza situações que talvez estejam distantes da educação, enfim, do convívio familiar e do convívio na escola, né? Veja, às vezes eu observo uma questão bem simples do dia a dia da família. A questão de fazer supermercado. E fazer um supermercado no final do mês, quando se recebe o salário, né? A qualidade da alimentação, quando pode ser feita as compras do supermercado, não é aquela alimentação básica para dar sustentação nutricional à criança. Então, esse apelo do consumo é um apelo muito grande para os pais satisfazerem as crianças com tipo de alimentação que nem era o melhor, que não era a melhor alimentação. Isso é um ponto, né? Os outros todos do consumo, a gente até parece que já perdeu, nessa ideologização, já perdeu o ponto o que é mais importante, né? Para a criança e para o crescimento dela. Muito bem, professora. Infelizmente, teríamos mais alguns assuntos a conversar com a senhora, mas nosso tempo de televisão já está indo, o tempo do nosso programa já está indo. Nós, em nome da presidência do tribunal, agradecemos a sua presença aqui no Justiça e Trabalho, o programa institucional aqui do TRT do Rio Grande do Norte, e a deixamos à vontade com os nossos telespectadores para suas considerações finais. Então, eu queria só fazer um pouquinho mais de divulgação do Observatório Boa Ventura de Estudos Sociais, né? É um braço, digamos assim, é um intercâmbio da Universidade de Coimbra, e a gente tem algumas coisas assim, ó, já feitas em conjunto, que é a publicação dos nossos livros na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em parceria com o Centro de Estudos Sociais de Coimbra. E essa logomarca é a logomarca do Observatório de Estudos Sociais, que funciona na UFRN, no Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, onde a gente desenvolve esses estudos do pensamento contra-hegemônico, da descolonização das ideias. Muito obrigada. Muito bem, professor. Muito obrigado pela sua presença aqui no Justiça e Trabalho. Bem, nós hoje conversamos com a professora doutora Vânia Gico, da UFRN, a respeito da invisibilidade do trabalho infantil e também a respeito do Observatório Boa Ventura de Estudos Sociais, também da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Para encerrar o nosso programa de hoje, você fica agora com o papo e a música da talentosa cantora potiguar Camila Mazizo. Obrigado pela sua companhia e a gente se vê no nosso próximo programa. Até lá! A história com a música começou desde criança, o interesse pela música, né?
Foi desde a época de escola. Dentro de casa também, meus pais sempre ouviram muita música, sempre tiveram a música muito presente no dia a dia. E desde então, eu sempre estive envolvida, né? Na banda do colégio também fiz parte. Na adolescência, eu entrei numa banda fora da escola, né? Uma banda de amigos. E aí a gente começou a tocar em alguns lugares, foi quando comecei a ter esse contato profissional com a música, né? Com muito incentivo da minha mãe, eu resolvi começar a estudar, fiz alguns cursos na Escola de Música do UFRN, cursos de extensão, comecei a tentar tocar algum instrumento, me aproximei do violão, e a partir disso eu nunca mais me separei da música. Sou formada em Direito e paralelo a toda essa graduação, eu continuei fazendo música, continuei estudando também música e trabalhando com música. E hoje em dia, dedico 100% do meu tempo e da minha vida à música. E é uma vida muito gratificante, é uma coisa que eu amo fazer. Eu acho que é um trabalho árduo, como as demais profissões. Tem os seus momentos de glamour, de brilho, mas realmente o trabalho por trás disso é gigantesco, tem que ter muita dedicação, muita disciplina, tem que acordar cedo e dormir tarde. Quando a gente faz o que ama, tudo se torna mais simples, tudo fica mais fácil. Meu nome é Camila Mazizo, eu sou cantora, compositora de Natal, no Rio Grande do Norte. Vou sair para o mar, peço cedinho uma bênção pra Iemanjá, num barco que leva além do sol, espelhos de azul na água esperam tocar o céu. Laia, la, laia, la, laia, 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 la, laia, 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 laia. Prepara a isca, perder as contas, lançar ali vai o tempo que passa tão longe daqui.